sejam o limite de f de x quando x tende a 0 igual a 1 e o limite de g de x quando x tende a 0 igual a 5. Use as propriedades de limite para calcular L igual ao limite dessa função, 2f de x menos g de x dividido por f de x mais 5, que é essa combinação aí entre as funções f e g. Ora, o que é que você deve fazer aqui? A solução desse exercício, né? Aqui, ó, você vai trabalhar as propriedades de limite. Então, o que é que nós temos? Você vai ter que L é igual a esse limite, obviamente, e o limite da razão é a razão dos limites. Quer dizer que você vai ficar com o limite quando x tende a 0 da função 2f de x menos g de x dividido pelo limite quando x tende a 0 de f de x mais 5. Isso é igual. Aqui no numerador, você usa o fato que o limite da diferença é a diferença dos limites. Esse é o limite quando x tende a 0 de 2f de x, ó, menos o limite de g de x quando x tende a 0. Embaixo a mesma coisa, você tem que isso vai ser o limite de f de x quando x tende a 0 mais o limite de 5 quando x tende a 0. Isso é igual. Ó, esse 2 por ser constante, a gente viu que ele pode sair do limite. É assim, 2 limite de f de x quando x tende a 0. Aí fica menos o limite de g de x quando x tende a 0. E aqui embaixo, vou só repetir para ficar bem bonitinha a resposta. Limite de 5 quando x tende a 0. Assim. O limite de f de x é 1. Então isso é igual a 2 vezes 1 menos o limite da g era 5, menos 5. O limite da f é 1. E o limite de 5, que é uma função constante, quando x tende a 0, é a própria constante. Então aqui 2 vezes 1 é 2, menos 5 dá menos 3, né? Dividido por 6. Aqui você simplifica dividindo numerador e denominador por 3, e o resultado é menos 1 meio.